2, 1. 3, 2, 1. Foi. Oi pessoal, aqui é o Lucas e eu tô aqui para comentar sobre 3 acontecimentos que aconteceram aqui nos Estados Unidos, no país, durante a última semana. Na última segunda-feira, a Corte Suprema Americana decidiu em favor da comunidade LGBTQ+, de que a discriminação no trabalho por identidade de gênero e orientação sexual poderiam sim ser entendidas como discriminação contra o sexo. Aqui nos Estados Unidos, desde 1964, tem uma lei chamada Título 7 dos Direitos Civis que protegem as pessoas contra qualquer tipo de discriminação de raça, de cor de pele, de nacionalidade, de religião e também de sexo. Só que o que aconteceu? As pessoas não tinham entendimento do que essa palavra sexo significava, que deixava muitas pessoas, incluindo as pessoas transgêneras, de fora dessa equação. Na última segunda-feira, a Corte então decidiu de que as pessoas transgêneras e as outras, todo o espectro da comunidade LGBTQ+, poderiam sim ser incluídos nessa terminologia de sexo. Essa decisão da Corte Suprema está vindo num contexto em que a administração do Donald Trump tem promovido uma série de medidas discriminatórias contra a comunidade LGBTQ+, aqui no país, incluindo principalmente as pessoas trans, que se a gente pegar, por exemplo, o serviço de saúde, é um grupo de pessoas que está sendo muito atingido com essas novas séries de políticas que deixam eles fora do atendimento, incluindo isentando alguns médicos da responsabilidade de tratarem as pessoas trans em seus consultórios. E também teve uma medida recentemente anunciada de que o Donald Trump estaria tentando banir o alistamento militar de pessoas que vinham aí da comunidade LGBT. Na última quinta-feira, a Corte Suprema Americana também foi contra as decisões do Donald Trump na questão da imigração, ao decidir não adotar o fim do programa DACA. O DACA era basicamente o programa criado na época do governo Obama que protegia as crianças, aproximadamente 800 mil crianças que chegaram aqui nos Estados Unidos, ainda muito jovens, com os seus pais e que não tiveram qualquer tipo de peso na decisão de vir ou não para o país. O programa não era uma garantia para essas crianças que elas poderiam morar permanentemente aqui nos Estados Unidos pelos anos que iriam vir e também não garantia cidadania americana a esses jovens imigrantes. Mas era um mecanismo de proteção mínima que dava o direito de poder dirigir, de ter um CPF, de estudar e de poder trabalhar. Em 2017, quando o Trump assumiu, ele decidiu acabar com o programa, pois considerou que a entrada desses jovens imigrantes aqui no país era totalmente ilegal. E isso gerou muita controvérsia, o que foi resolvido agora na última quinta-feira, pelo menos por agora, de que essas crianças não poderão ser deportadas imediatamente, sem qualquer tipo de aviso. Também aqui nos Estados Unidos, no último dia 19, a gente celebrou o feriado simbólico do Juneteenth, que é um feriado que marca oficialmente o fim da escravidão aqui nos Estados Unidos. Só que, lá em 1863, o presidente na época, o Abraham Lincoln, já tinha feito uma declaração de abolição da escravidão em todo o território nacional. Só que a gente sabe que não acabou a escravidão assim da noite para o dia, até se a gente pegar como referência a experiência do Brasil, tiveram vários estados que resistiram até o fim para manter com esse regime de escravidão. E aqui nos Estados Unidos não foi diferente, né? Em 1863 você tem essa declaração de abolição da escravidão, mas muitos estados continuaram praticando esse regime até não poderem mais e até o último momento. Então, em 1865, em 19 de junho, que dá o nome a esse feriado, foi justamente onde o Exército da União, que era aquele exército pró-abolicionista que queria acabar com a escravidão, chegou até o Texas, no sul dos Estados Unidos, e garantiu a liberação e a libertação dos escravizados ali naquela região mais do sul do país. Então é justamente por isso que a gente tem esse feriado aqui hoje. Ele não é um feriado nacional, mas simbolicamente você vai ver várias celebrações e várias reflexões acontecendo no país para relembrar essa data histórica. Bom, esse foi um resumão da semana do que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Muito obrigado pela participação e se você ainda não conferiu os outros vídeos daqui do canal, eu recomendo entrar lá porque já tem muito conteúdo. Pelo menos é o que o pessoal está falando que está bem legal, então eu estou acreditando. Também, se você quiser dar aquele apoio, por favor, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal, porque é cada vez mais difícil competir com os algoritmos do Facebook, do YouTube e do Instagram. Então a gente tem que contar com o orgânico e com o boca a boca das pessoas, né? Então muito obrigado pela participação, pelo carinho
e a gente se vê semana que vem com mais conteúdo novo. To everyone who's watching from the US, I know today's Father's Day, so happy Father's Day to all the fathers watching, and I'll see you next. Bye bye, tchau!